Pare de se defender das acusações. Isso mesmo que você ouviu. Pare de se defender das acusações. Fala galera, tudo bem com vocês? Wagner aqui, e eu queria começar esse vídeo assim mesmo, te provocando, para que você possa refletir se de fato você precisa se defender das acusações das pessoas. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero te pedir, se inscreve no meu canal no YouTube, Wagner Montserrat, e também começa a me seguir lá no Instagram, wagner.montserrat, e que você possa estar recebendo as mensagens que eu vou estar postando tanto no Instagram como no YouTube. Eu comecei o vídeo falando que você não precisa se defender das acusações das pessoas. Por quê? Porque você tem um advogado. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 diz que Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. Precisamos de fato entender isso. Às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa reputação, com o que as pessoas falam de nós. Mas isso é porque não entendemos a nossa identidade como filhos. Quando entendemos nossa identidade, sabemos quem somos e quem nos justifica, então nós podemos descansar em Deus. Então pare de ficar preocupado com o que as pessoas falam de você. Não se preocupe, a verdade sempre vem à tona. Jesus, Ele nos guarda até mesmo na nossa reputação. Ele que nos cuida, Ele que está conosco em todos os dias. A Bíblia vai dizer que não há nada que esteja escondido, que não há de ser revelado. Então você precisa confiar na palavra de Deus. Na maioria das vezes, Jesus não se defendeu das acusações das pessoas. Muitos acusavam ele de filho do diabo, outros falavam tantas coisas de Jesus, porém Jesus não se defendia. Jesus ele se defendia sim o oprimido, o injustiçado, o pequeno, mas ele não se defendia, porque ele sabia que quem justificava ele era o Pai dele. Nós precisamos viver essa verdade. Em Isaías capítulo 53, versículo 7, diz que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ou seja, quando ele foi levado a ser crucificado, Jesus não disse nada, ele fechou a sua boca, porque ele entendia que aquilo era um processo para o propósito dele. Ele entendia que aquilo era a vontade do Pai, e ele não precisava se justificar, porque Deus iria justificar ele. Porém, em Provérbios capítulo 31, versículo 8, diz assim: erga a voz em favor dos que não podem se defender, e seja defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, e defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Você não precisa se justificar quando for acusado, mas quando você vir uma injustiça, você precisa erguer a sua voz. Você precisa defender o necessitado, o pequeno, o injustiçado, porque Jesus fazia isso. Quando a mulher adúltera foi acusada e ia ser apedrejada, Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele se levantou em favor daquela mulher. Certa vez, num dia de sábado, Jesus curou uma mulher que estava encurvada há muito tempo por causa de um espírito maligno. E alguns religiosos da época diziam para ele: olha, tinha tantos dias para curar, por que o senhor foi curar logo no sábado, que é proibido para nós? Então Jesus dá logo uma lição de moral neles e diz: olha, vocês dão de beber aos seus animais no dia do sábado, por que eu não vou curar essa mulher, essa filha de Abraão? Então que as pessoas ficaram envergonhadas. Nós precisamos cuidar dos necessitados, dos fracos e dos injustiçados, porque Jesus fazia isso. Toda vez que alguém se levantar contra pessoas que não podem se defender, seja o defensor delas. Martin Luther King disse assim: o que mais me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Às vezes temos nos silenciado na política, na religião, por medo do que as pessoas vão dizer. Nós precisamos nos levantar por causa dos fracos e oprimidos. Em Tiago capítulo 4, versículo 17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. É por isso que você precisa ser uma voz profética nesse tempo, se levantar em favor dos pequenos, dos pequeninos de Jesus, para que você possa manifestar o reino de Deus e ser alguém relevante nessa terra. Não tenha medo das acusações, não tenha medo das pessoas que se levantam contra você. Você vai ser perseguido sim, mas você vai estar fazendo a vontade do seu Pai. E quando você faz isso, é Ele que te justifica. Que Deus possa te abençoar, que você possa
seguir como Jesus, não se defendendo das acusações que fazem contra você, mas se levantando em favor daqueles que precisam e necessitam. Deus te abençoe.